Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. É uma alegria, um privilégio ter você aqui conosco. Eu quero agradecer também ao Wesley, que mais uma vez nós estamos juntos. Novamente, pastor. Muito obrigado. Muito bom, seja bem-vindo. Eu quero convidá-los para que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos navegar um pouco mais no estudo da Palavra. O tema do estudo de hoje é Cristo em toda a Escritura Sagrada. Mas antes do estudo, nós vamos orar. Wesley, ora para nós. Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais uma oportunidade. Podemos abrir a Tua Palavra. Pedimos que o nosso professor, o Teu Santo Espírito, nos conduza no estudo da mesma. Em nome de Jesus que nós suplicamos. Amém. Amém. Certa vez eu estava pregando em uma igreja lá na cidade de Igaraçu do Tietê. Quero mandar um grande abraço para os irmãos da igreja de Igaraçu do Tietê. Tive o privilégio de ser um instrumento de Deus e plantar a igreja de Igaraçu do Tietê naquela região, uma cidade com 26 mil habitantes, e Deus nos deu o grande privilégio de trabalhar e ali hoje ter uma igreja adventista do sétimo dia. Amém. Pregando ali sobre Cristo, o plano da redenção, a atuação de Cristo ali na criação. E no final do culto, um irmão me chamou e disse, eu achava que Jesus só passou a existir depois que nasceu da Virgem Maria. Possa ser que a gente esteja falando para alguém, estudando a Bíblia com alguém também que tenha essa visão, viu, Wesley? Achando que Jesus só passou a existir quando nasceu. As pessoas não têm uma visão, uma compreensão de que Cristo é eterno, de que é o Criador. Né? Ele é um com o Pai e um com o Espírito Santo. Wesley, segundo Jesus, o próprio Jesus, de quem a Bíblia dá testemunho? Muito bem, pastor. Para isso, vamos ao texto de João, capítulo 5, verso 39, que diz assim: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então aqui Jesus Cristo, Ele mesmo diz o seguinte: olha, examinai as Escrituras, estudem, olhem, porque elas estão falando sobre mim. E Jesus mesmo que disse isso. Interessante que aqui ele está falando do Antigo Testamento. Exatamente. De Gênesis a Malaquias. Mas há uma compreensão equivocada desse texto bíblico. Algumas pessoas podem dizer que esse texto Jesus está incentivando as pessoas a examinar a Bíblia. Mas quando a gente estuda o contexto, e você lê o versículo 39 e o versículo 40 do Evangelho de João, capítulo 5, você vai perceber que Jesus está repreendendo um grupo de pessoas que estudava a Bíblia visando a eternidade, mas que não o aceitava como Senhor, não o reconhecia como Senhor. Então Jesus diz: examinais as Escrituras, ou seja, vocês examinam as Escrituras, julgando que terão a vida eterna, ela testifica de mim, contudo, quando você lê o versículo 40, contudo vocês não querem vir a mim para que tenhas vida, porque vida só na pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, Moisés e os profetas, baseado aqui na leitura que você fez, Jesus está se referindo ao Antigo Testamento, e nós podemos hoje também expandir essa compreensão sobre Jesus para o Novo Testamento também, em toda a Bíblia, mas em um momento específico aqui, em um texto da Bíblia, que eu gostaria que você também lesse aqui para nós, em João capítulo 1, verso 45, de quem escreveu Moisés e os profetas? O que diz a Bíblia em João capítulo 1, verso 45? Muito bem. Lê para nós. Vamos ler. Diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Então aqui, pastor, nós vemos que
que Felipe disse para Natanael, olha, nós encontramos o Messias, e que o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, mostra, é ele mesmo, é Jesus, este homem, Jesus, o Nazareno. Ele é o Messias, ele é de quem as Escrituras estavam falando. As Escrituras anunciavam que ele iria vir. E então, nós identificamos pela palavra de Deus, é ele mesmo, é Jesus Cristo. Então, eles estavam felizes por poder ter a felicidade de encontrar a Jesus e ter a certeza que era Jesus. Aqui nós vemos algo muito importante, pastor. Eles estavam familiarizados com a palavra de Deus. Amém. Eles estudavam a palavra de Deus e eles estavam se preparando para reconhecer a Jesus quando Jesus viesse, porque o Antigo Testamento revela por que Jesus ia vir, o que queria acontecer com Jesus. E eles estavam estudando isso, estavam se preparando para reconhecer o Salvador. E quando o Salvador veio, eles puderam reconhecer, porque eles conheciam as Sagradas Escrituras. Amém. Amém. Isso é muito importante para nós, porque mostra a importância de nós aprendermos o que a palavra de Deus diz sobre Cristo. E há muitas coisas importantes contidas na palavra de Deus que nos ajudam a entender melhor a questão e a pessoa de Jesus Cristo. E é importante também nós sabermos como que Cristo tornou claro as Escrituras que se referiam, que testificavam dele. No livro de Lucas, no capítulo 24, verso 27, a Bíblia diz assim: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes, Jesus, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus aqui nos dá uma lição de como devemos estudar a Bíblia de uma forma correta. Então nós precisamos buscar os textos dentro do contexto que fale sobre o mesmo assunto. Então Jesus agora começa a orientar os seus discípulos que toda a Bíblia, desde Moisés, quando ele fala Moisés, ele está falando da Torá, ele está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, o livro da lei, começando por Moisés, passando pelos profetas, ele começa agora a apresentar o que em todas as Escrituras falava sobre ele. Agora, sabe o que isso me fez lembrar agora, Wesley, você que nos acompanha, é que algumas pessoas dizem que hoje nós vivemos no período do Novo Testamento, e o Antigo Testamento é passado. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia de uma forma correta, ambos se unem. Estão conectados. Estão conectados. O Antigo Testamento tem o testemunho de Cristo, fala sobre Cristo, fala sobre o nosso Salvador, a vinda do nosso Salvador. Isso é maravilhoso, isso é lindo de estudar. Agora, onde nós encontramos nas Escrituras a primeira promessa de um Redentor, Wesley? Essa pergunta é interessante, pastor. Como estamos falando da primeira promessa, logicamente temos que ir lá para o princípio. Então nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 14 e verso 15, que diz assim: então o Senhor disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui vemos o que nós chamamos de proto-evangelho, que é a primeira promessa redentora sobre Jesus Cristo. E aqui nós vemos o texto que fala a primeira menção, a promessa que Jesus Cristo viria para redimir o ser humano. Ali nós vemos que quando Adão e Eva desobedeceram à vontade de Deus, o que Deus havia ordenado, porque pecado é transgressão da lei, ou seja, desobedecer aquilo que Deus pede, aquilo que Deus instituiu. Nós vemos que rompeu a ligação do homem com Deus e de Deus com o homem.
E então necessitaria algo para haver uma reconciliação. E logo após a queda, Jesus Cristo mesmo já dá a solução. Ele disse, a serpente vai picar no pé, mas no calcanhar, né? Mas vamos esmagar a cabeça dele, né? Então Jesus fala também que o descendente, referindo-se a ele mesmo, ele iria redimir o ser humano caído. E aí nós encontramos a promessa de Cristo como Redentor, bem logo depois já da entrada do pecado, Deus dando a solução para que todos nós pudéssemos ver que desde o princípio Deus está atuando em nosso favor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Exatamente. E é importante também, pastor, termos isso claro, porque, como você já mencionou, a princípio, muitas pessoas pensam que Jesus só teve importância quando ele veio quando ele nasceu. Muitas pessoas pensam que ele foi criado, mas ele não foi criado, ele é um ser eterno, ele é o Criador. Nós somos criatura. Sim. E desde o início, nós vemos que ele já está atuando, e que os profetas do Antigo Testamento já falavam dele. Então não há como você falar de uma pessoa sem que essa pessoa existisse, né? Por quê? Eles estavam falando de Jesus porque Jesus existia, e Jesus estava trabalhando, intercedendo e preparando-se para redimir o ser humano. Amém. E também vemos aqui, pastor, que essa foi uma promessa feita ali para Adão e Eva, também simbolizando para todo ser humano. Uhum. E há alguma parte da Bíblia que é renovada essa promessa? Com certeza. Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 22, quero convidar você, amigo, que abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, verso 18, onde Deus diz que na descendência de Abraão serão benditas todas as nações da terra. E Deus diz para Abraão, porque obedecestes a minha voz. Então a promessa é feita em Gênesis, há um relacionamento muito próximo entre o Criador e suas criaturas. O pecado, ou seja, a desobediência, rompeu, existiu algumas rupturas, né? Um desligamento, um afastamento, um rompimento de relacionamento ali entre o Criador e as suas criaturas. E esse rompimento, esse desligamento, essa quebra no relacionamento só é possível na pessoa de Cristo, como você bem já colocou. Na pessoa de Abraão, na descendência de Abraão, tem a promessa de renovação dessa aliança. E interessante que quando você lê Gálatas capítulo 3, verso 6, nós temos aqui a identificação de quem é o descendente, né? Que é a própria pessoa de Cristo. Temos aí também, pastor, nesse texto, de onde viria Jesus Cristo, de onde né? viria. Fazendo a conexão do pacto que Deus fez com Abraão, que era a descendência dele, e conectando a Cristo. Cristo que viria dessa descendência. Ou seja, está tudo conectado. Não foi do acaso, não foi sem planejamento. Cristo, desde o princípio, vem atuando junto com a Trindade para nos ajudar em prol do ser humano. E vemos isso no decorrer das Escrituras. Não é somente em um lugar que fala assim, Jesus Cristo veio morrer por você. Não é isso. Em toda a Bíblia, do início ao fim, vemos menção a Jesus Cristo. Então isso nos ensina que Jesus nos ajuda a compreender que Jesus é o personagem central das Exatamente. Escrituras. Isso é lindo. Então em cada página, em cada capítulo, em cada versículo da Bíblia, você vai encontrar a pessoa de Jesus Cristo redimindo, ou seja, buscando o homem, querendo salvar o homem. Você vai encontrar o homem fugindo de Deus, né? Quando a gente estuda Gênesis, capítulo 3, ali no momento da queda de Adão e Eva, você encontra o Senhor vindo ao Éden e pergunta por Adão, onde estás? E eles estavam com medo,
eles estavam escondidos. Não foi eles que foram atrás de Jesus. Foi né? o próprio Senhor que vai atrás deles, Exatamente. buscando o homem. Então, você pode estudar a Bíblia de ponta a ponta, você vai encontrar Deus buscando o homem. Você que está acompanhando esse estudo conosco, Jesus, ele é aquele que tem interesse na humanidade. O Pai, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, eles trabalham em conjunto com o objetivo de salvar a humanidade. Então o Senhor constantemente busca a salvação da humanidade, mas você precisa querer e aceitar a salvação que o Senhor te oferece. O Senhor não vai salvar você contra a sua própria vontade. A salvação está garantida. Nós, mais na frente, poderemos estudar sobre esse assunto, né, de uma forma mais específica. Mas o Senhor Jesus, ele é o nosso Redentor. Agora, Wesley, na Bíblia existe alguma profecia que prediz a vida, o sofrimento e a morte de Jesus Cristo? Sim, pastor, existe alguns textos importantes e eu quero ler um que está em Isaías capítulo 53. Todo o capítulo 53 fala sobre a vinda de Jesus, o que iria acontecer dele, e o que iria acontecer com ele e por que isso iria acontecer com ele. Eu quero ler Isaías capítulo 53, verso 5 e também o verso 7. Diz assim: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora o verso 7 diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. E continua os versículos mencionando o que Jesus Cristo iria passar por causa do pecado e por amor a cada um de nós. Ou seja, Jesus é a solução para este problema do pecado. Eu não consigo solucionar o pecado e nenhum outro ser humano consegue solucionar o pecado. E é interessante também que vemos que Cristo ele procura, como o pastor já mencionou, desde o princípio nos salvar. E quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, como já mencionamos aqui. Jesus disse: aonde estás? Jesus foi até eles e perguntou assim: aonde estás? Aonde você está? E essa é a pergunta que Jesus Cristo faz para você hoje. Aonde você está? Talvez você que esteja me vendo e acompanhando aqui conosco, você esteja afastado da igreja, você conhece a verdade, você já estudou, você um dia já esteve nos bancos da igreja escutando a palavra ou até mesmo pregando. E a palavra do Senhor para você hoje é a seguinte: aonde você está? Jesus Cristo te busca para te resgatar. E a você que não pertence à igreja, a mesma palavra Jesus te disse hoje: aonde você está? Por que caminho você está caminhando? Jesus Cristo está procurando a você. Se você permitir com que Jesus encontre você, tenho certeza que a sua vida será transformada. Porque como já estudamos aqui no estudo anterior, Jesus tem o poder para transformar todo ser humano. Basta você permitir. Amém. Pastor, que maravilha, né? Vemos que Cristo sempre está em procura de nós, de reconciliarmos, de restaurar nós, de nos ajudar, de nos limpar dos nossos pecados. E pastor, será que nós estamos mencionando o Pentateuco, os primeiros livros, mas somente são nesses livros que se menciona sobre Jesus? Nós temos vários livros. Eu quero mencionar alguns livros aqui. Interessante, quando você lê Zacarias 11, verso 12, fala do preço da traição de Cristo. Cristo foi traído
Então já estava profetizado qual seria o pagamento preço. pela vida de Jesus. Pela vida, pela traição ali de Judas, 30 moedas de prata. Zacarias 11, verso 12. Eu lhes disse, se vos parecer bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12, Mateus 26, verso 15. Também nós encontramos os momentos de agonia de Cristo ali profetizados nos Salmos. Então já estava revelado o que iria acontecer, como iria acontecer, até valores estava profetizado. Profetizados. Olha o que diz Salmos 22, 1. Ele está profetizando o que aconteceria em Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparaste? O que está em Salmos 22, verso 1, se cumpre em Mateus 27, verso 46. Quando Jesus estava orando, não é verdade? Naquele momento na cruz. Exatamente. E quando você lê Lucas 23, verso 46, já estava profetizado. Em Salmos 31, verso 5, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Então, a Bíblia ela é maravilhosa. A ressurreição de Jesus já estava profetizada. Quando você lê Salmos 16, versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Que maravilha, pastor. Que maravilha. Então o povo, na época que Cristo veio, as pessoas não deveriam, Wesley, ter nenhuma dúvida de que era Ele mesmo. Todos deveriam ser como Felipe, né? Como Felipe. Dizer, encontramos o Messias. Isso. É Ele mesmo, Jesus. É isso mesmo. Não deveria ter nenhuma dúvida. E nós sabemos muito bem, quando você estuda a Bíblia, que foi o oposto. É por isso que ele disse lá no Evangelho de João 5,39, vocês examinam as Escrituras, achando que terão a vida eterna, buscando a vida eterna, mas contudo, no verso 40, vocês não querem vir a mim para que tenham vidas. Não será diferente. Quando nós estudamos a Bíblia, ela diz que Jesus vai voltar. E muitos, infelizmente, naquele dia, não irão para os céus porque não dão crédito àquilo que a palavra de Deus tem ensinado. Nós falamos de Jesus, da volta de Jesus, como Jesus vai voltar, o que vai acontecer. O que irá acontecer nos últimos momentos, né? Quem vai para o céu, quem não vai. A Bíblia dá todos esses detalhes e muitos, infelizmente, não valoriza aquilo que as Escrituras Sagradas está dizendo, os mensageiros de Deus estão dizendo, e naquele dia, infelizmente, não irão para o céu. Nesse momento, finalizando esse estudo, eu quero fazer um convite para você, que você coloque Jesus como prioridade na tua vida, para que Jesus, como teu Redentor, que é o personagem central das Escrituras Sagradas, ele seja também o personagem central da tua vida. Está você disposto a dizer, Senhor, toma conta da minha vida, conduz a minha vida, salva-me. Eu quero ir para o céu quando o Senhor voltar. Você está disposto? Fique de pé. Em atitude, com essa atitude você está dizendo, Senhor, a minha vida eu coloco sobre os teus cuidados. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Eu quero que o Senhor me salve. Eu te aceito como Senhor. Quero passar pela experiência do batismo. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura. Se você está disposto, coloque-se de pé. Quero orar por você. Vamos orar. Bom Deus, oro por essa pessoa que se coloca de pé diante do chamado do Senhor. Trabalha na vida dele, na vida dela, transformando
conduzindo mais próximo de Ti através do conhecimento das Escrituras Sagradas. Que Jesus, como o personagem central das Escrituras, também seja o personagem central na vida dessa pessoa. Amém. Salva, Senhor, ela para o Teu reino. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.